você teve uma trajetória semelhante. Você é um nordestino, né, do Rio Grande do Norte, que foi para São Paulo. Você, quando foi para São Paulo, foi também como Lula, família inteira, na época, num pau de arara? Como é que foi a sua transferência para São Paulo? Lula primeiro parou em Santos, depois foi para o ABC, né, foi, na verdade, para o Ipiranga. Você poderia contar um pouco da sua trajetória pessoal? Pois não, eu fui menino em Acari, Rio Grande do Norte. Eu nasci num sítio chamado Sítio Maravilha, que esse sítio era município de Santa Cruz, mas a partir de 63 passou a ser município de Campo Redondo. E foi onde eu fui batizado. Mas ainda de colo, como dizia minha mãe, nós fomos para Acari, porque a família da minha mãe era toda de Acari. Meu avô, minha avó, todo mundo. E quando nós chegamos lá, minha mãe contava que meu pai, com o meu avô, seu Manuel Girol, construíram a nossa casa de taipa, e foi ali que nós fomos morar, em Acari. E fiquei em Acari. Lá em Acari eu trabalhei, né? Trabalhei muitos empregos informais, né? Trabalhei na seca de 70, grande seca, construindo estradas e rodagens, açudes, e aí com 14 anos apenas, viu? Trabalhei também vendendo pão na cidade, toda a cidade. Trabalhei limpando a rua, limpando mato. Trabalhei como servente de pedreiro, pintor de casa, enfim. E o meu primeiro emprego formal foi lá também. Eu trabalhei numa mineração por 2 anos. Aí, em 1976, exatamente no dia que eu completei 20 anos, eu e a Zefa, a minha recém-casada, a minha esposa, nós casamos no dia 7 de abril e viajamos no dia 8. Aí, com o meu irmão e com um amigo chamado Genival, nós pegamos o ônibus para Natal, e de lá pegamos o ônibus da empresa Aparecida, que era uma empresa que existia naquele tempo, até a rodoviária, que era uma rodoviária da Luz, que tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquilo marcou muito quando eu cheguei. E eu fui torturado nessa viagem, meu amigo Alberto, porque quando nós pegamos o carro, o ônibus, saindo de Natal, entre Natal e João Pessoa, o motorista, ele colocou uma música de Luiz Gonzaga chamada Triste Partida. Rapaz, o ônibus inteiro chorando, viu? Aí cheguei, portanto, no dia 10 de abril de 1976. E aí eu, juntamente com meu irmão e o Genival, fomos morar na casa de um amigo nosso chamado Ivanildo Gino, que ele morava no Ipiranga. Fiquei um pouco tempo lá, 1 mês aproximadamente, mas a minha mãe, revolucionária como sempre, mandou uma carta para o meu primo, José Barbosa, que morava em São Bernardo, e daqui a pouco o meu primo aparece lá na casa lá e fala: não, você vai morar com a gente lá em São Bernardo. Aí ele me levou para morar na Vila Rosa. Foi onde eu cheguei, na Vila Rosa, em São Bernardo do Campo. Depois, aí, claro, com pouco tempo, arranjei emprego, era muito fácil emprego naquele período. Morei em Diadema muitos anos, mas moro em São Bernardo já há muito mais anos. Então, foi assim que eu comecei, viu? Vicentinho, quando você chegou em São Bernardo, você arrumou um emprego de metalúrgico já? Foi. Quando eu cheguei em São Bernardo, eu entrei numa empresa chamada Tamet. Essa empresa ficava no bairro Casa Grande, na Avenida Casa Grande, em Diadema. Essa empresa, uma empresa de estamparia, que fazia peças para Volkswagen, Ford, Mercedes. Foi lá o meu primeiro emprego. Então, quando eu cheguei aqui, eu entrei nessa empresa e fiquei 2 anos, e de lá eu entrei na Mercedes, fiquei 25 anos. Eu fiquei associado do Sindicato dos Metalúrgicos na Tamet. Tivemos ali as primeiras paradas, as primeiras greves na Tamet, que era uma empresa pequena, tinha lá 250 funcionários, e na Mercedes já entrei afiliado ao sindicato. E aí foi um Deus nos acuda, foi luta para valer. Ô Vicentinho, uma curiosidade, você chegou a fazer os cursos do SESI, né? Você foi ferramenteiro? Como é que foi a sua especialização na atividade metalúrgica? Eu, quando cheguei em São Paulo, eu tinha o primário. Tinha o primário.
O primário você tinha feito no Nordeste. Tinha feito no Nordeste, equivalente ao 4º ano, 5º ano, mas quando eu cheguei aqui, eu tive que refazer o 5º de novo, mas fiz o primário, e quando eu cheguei em São Bernardo, quando eu cheguei no ABC, a primeira coisa que eu procurei foi o Senai, e no Senai eu fiz um curso de controle de medidas, portanto era um caminho necessário para quem trabalhasse com a questão da qualidade do trabalho, portanto, inspetor de qualidade. Mas eu entrei na Tamet, porque lá na mineração eu trabalhava como apontador, mas lá eu era apontador de gente, eu tinha um caderninho e eu ia nas minas para confirmar o horário que as pessoas chegam, confirmar a presença, era assim que se fazia, eram várias minas. Mas eu vi na Tamet, que era perto da Vila Rosa, lá na placa dizendo, precisa de apontador. E eu fui correndo. E não é que eu entrei na hora, não, pode vir aqui segunda-feira, só que quando eu cheguei lá não tinha nada a ver com apontador que eu fazia, era apontador de produção. E aí, claro, me ensinaram, eu trabalhei como apontador de produção por um período, também trabalhei com tornearia, trabalhei com torno, fazendo aquelas peças básicas do metrô, inclusive outras peças, e depois eu estudei mais, aí fui promovido à condição de inspetor de qualidade. Aí trabalhei como inspetor de qualidade. E foi assim que eu entrei na Mercedes, como inspetor de qualidade. Mas você chegou a ser torneiro mecânico, porque o torneiro mecânico, ele exigia 1 ano, 2 anos de curso, né? 2 anos. Não cheguei a ser torneiro mecânico. A vantagem de quem entra em empresas pequenas é que você faz de tudo um pouco. Então, eu aprendi na marra, né? Tinha controle, sabia mexer com graminho, sabia traçar peças, né? Sabia fazer tudo aquilo que um técnico faria e falar, então, Vicente, eu não era o Vicentinho. Aliás, eu tinha um apelido lá, eu tive vários apelidos na vida lá, me chamavam de Pavão, porque tinha um colega meu, a fábrica não tinha uniforme, não tinha nada. Até o paquímetro que está comigo até hoje, até o paquímetro, que é um equipamento de medição, a empresa dava e a gente pagava, eles descontavam aquele paquímetro para trabalhar para eles. Coisa de louco, né? E aí eu tinha um inspetor da Volkswagen, Joãozinho, que ele acompanhava a qualidade do produto antes de chegar na Volkswagen, lá da Tamet. Nós viramos amigos, e ele me deu uma capa, mas era uma capa tão grande que quase arrastava no chão. Aí me chamavam de Pavão, com aquela capa bonita da Volkswagen, subindo máquina. Todo mundo ganhava apelido, né? Isso é famoso. Todo mundo. O Lula ganhou um apelido, Taturana. Você ganhou um apelido na Mercedes? Eu ganhei esse apelido de Pavão. Então, quando alguém grita, ainda grita, quando alguém grita assim, ô Pavão, na rua, eu sei que foi colega meu da Tamet. Lá na Mercedes, na minha seção, que é fabricação de eixos, eu ganhei um apelido que eu não gostei, fiquei quietinho, eu não queria que pegasse, infelizmente não pegou. O apelido era Sagui. Então, eu fiquei quietinho. Mas aí, como eu fui, digamos, falava que nem um bom nordestino, e aí o pessoal começava a me pedir as coisas, e eu fazia, ia no sindicato, voltava, aí eu ganhei o apelido de Vicentinho. E o Vicentinho pegou até hoje.